É isso aí, pessoal. De volta com mais um tema em direito processual do trabalho. E o tema que nós iremos trabalhar agora são os prazos processuais. Prazos processuais no processo do trabalho, ele tem diferença dos prazos processuais no direito civil, no processo civil. Você tem que ficar atento com algumas regras que eu já vou trazer para vocês já já. Mas antes, o que seriam os prazos processuais? A professora Ada Pellegrini traz para a gente o seguinte, que os prazos processuais é o lapso temporal entre um ato e um outro ato processual. Então, prazos processuais é o lapso temporal entre um prazo e um outro prazo, um ato e um outro ato processual. Tranquilo? Então, prazo processual, lapso temporal entre um ato processual e um outro ato processual. Esses prazos, eles podem ser prazos legais, prazos judiciais e prazos convencionais. O que seriam os prazos legais? Prazo legal é aquele estabelecido na nossa legislação, é aquele estabelecido na CLT, como, por exemplo, prazo para recurso ordinário, 8 dias. Prazo para embargos de declaração, 5 dias. Então, esses prazos nós conhecemos como prazos legais. Prazo para pedido de revisão, 48 horas. Então, esses prazos previstos na legislação, eu tenho como prazos legais. E o que seriam, então, os prazos judiciais? Prazo judicial é aquele estabelecido pelo juiz. Uma vez que eu não tenho um prazo legal, um prazo estabelecido na legislação, eu tenho, portanto, senhores, um prazo judicial, quando o juiz irá fixar um prazo razoável, a depender da demanda, da complexidade do caso concreto, o juiz irá determinar, assim, um prazo. E na ausência de um prazo legal e o prazo judicial, ou seja, não tem previsão na lei e o juiz também não determinou. Então, a regra é que eu tenho um prazo de 5 dias. Prazo legal, prazo judicial, na ausência do prazo legal, o juiz irá estabelecer. Se o juiz não estabelecer um prazo razoável, a depender da complexidade da demanda, o prazo será de 5 dias. Eu tenho esses prazos, já conhecido na uma classificação como prazos peremptórios e prazos dilatórios. Prazo peremptórios são aqueles que estabelecidos em lei ou que não comporte a sua alteração. Esses prazos peremptórios não comporta a alteração no prazo, deve ser cumprido dentro do prazo ora estabelecido. Então, prazo peremptório é aquele que não permite a alteração, não permite elastecer este prazo. Agora, já o prazo dilatório é aquele prazo em que as partes podem convencionar um determinado prazo. O que prazo seria esse? Aquele prazo que as partes, por exemplo, estabelecem o pagamento no acordo. Acordo de conciliação. Tem um acordo na conciliação, então é estabelecido um prazo. Prazo para quê? Para o adimplemento daquelas obrigações, ou daquele acordo. Uma vez, em 2 vezes, em 3 vezes, iniciar daqui a 5 dias, vou pagar total daqui a 15 dias, e nesse decorrer deste prazo, a parte verifica o quê? Que os 15 dias não foi suficiente. Ele pode aumentar esse prazo? Sim, pode peticionar ao juiz e dizer, olha, o pagamento não será mais em 15 dias, e sim em 30 dias. Então, este prazo, conhecido como prazo dilatório, aqueles que podem ser alterados, tá? Acontece muito
nos prazos convencionais. Porque os prazos nós temos judicial, legal e os convencionais. Os prazos convencionais é aquele estabelecido entre as partes. Então, o prazo dilatório, ele comporta muito bem quando as partes assim decidem alterar o prazo. Veja bem, o prazo peremptório não comporta dilação, deve ser cumprido naquele prazo estabelecido, a não ser por motivo de força maior, alheia à vontade daquele que tinha que cumprir o prazo. Isso é muito complicado e muito delicado, você conseguir uma situação dessa e provar que você não cumpriu um prazo peremptório porque, pelo motivo de força maior, alheia à sua vontade. Muito complicado você comprovar isso. Então, eu tenho prazo dilatório e o prazo peremptórios. Ainda em se tratando de prazo, como que é a contagem desse prazo para poder cumprir este ato processual? Nós temos aí, dentro dos prazos processuais, o início do prazo. Nós temos duas situações. O início do prazo conta-se no dia que o reclamado recebeu a notificação. Recebeu a notificação, dá-se início ao prazo. O prazo. No entanto, essa contagem se inicia no próximo dia útil. Então, eu tenho o início do prazo e o início da contagem do prazo. Então, se essa notificação chega numa segunda-feira começa o meu prazo. No entanto, a contagem do prazo se inicia na terça-feira. Tá? Então, eu excluo o dia do início. No seguinte, eu começo a contar o meu prazo. Eu excluo o dia do início. No dia seguinte, eu começo a contar o meu prazo. Este prazo, ele é contado de forma contínua. Sábado e domingo e feriado não interrompe, não suspende este prazo. O prazo, ele flui, ele é contínuo. Do momento, então, que eu recebi a notificação, começa o meu prazo. Começa a contar a contagem do prazo no dia seguinte, porque eu excluí o primeiro dia do início do meu prazo. Excluo o início do prazo, começo a contar no dia seguinte. Conto quinta, sexta, sábado, domingo, feriado, de forma contínua. Quando vence esse prazo, se o vencimento desse prazo ocorrer, por exemplo, no domingo, então, o final do meu prazo, na verdade, é na segunda-feira, se for dia útil. Tá? Então, prazo, conto corrido, do término desse prazo, esse término tem que findar-se no dia útil. E aí eu incluo esse último dia. Eu excluo o primeiro da contagem, mas eu incluo o último dia. Incluo o último dia e esse último dia deve ser dia útil. Porque se não for dia útil, passa para o próximo dia útil subsequente. Cuidado que a lei não fala em terça, quarta, quinta, sexta. Ela fala o próximo dia subsequente. Exemplo, meu prazo finaliza num domingo, em um domingo. Eu vou incluir esse domingo? Não, porque domingo não é o dia útil. Próximo dia subsequente, segunda-feira, finaliza o meu prazo, é o dia crucial, é o meu último dia, porque eu incluo o último dia. Mas na segunda-feira é feriado. Segunda-feira é feriado. Então, o meu prazo vai até a terça-feira. Tranquilo? O início da contagem também deve ser iniciado em dia útil. Vamos supor que este camarada receba notificação na sexta-feira. Recebeu a notificação na sexta-feira,
começa a contagem do meu prazo? Não, começa o meu prazo na sexta-feira. Vou excluir a sexta, porque o início da contagem começa no dia subsequente, o dia útil. Então, vai começar no sábado? Não. Começa no domingo? Não. Vai começar na segunda-feira. Se a notificação for na sexta, começa a contagem do meu prazo na segunda-feira. Professor, mas é dia corrido. Sim, depois que eu inicio a contagem do meu prazo. Se eu iniciei a contagem do prazo na segunda-feira, aí sim, segunda, terça, quarta, quinta é feriado, conta a quinta também. Sexta, vence o meu prazo de 5 dias. Venceu na sexta-feira o meu prazo. Tenho que cumprir na sexta-feira. Ah, mas aconteceu o vencimento no sábado, passa-se então para o dia subsequente, quando trata-se então de dia útil. Tranquilo? Uma outra regrinha importante que você precisa saber também em relação aos prazos é que o juiz poderá suspender esse prazo, por um período que ele achar conveniente, por falta de transporte público ou por força maior, tá? Então, poderá o juiz também, daqui a pouco separei para vocês aqui alguns textos legais para a gente poder fechar esse raciocínio. Então, o juiz pode sim estender este prazo. Eu vou passar rapidamente para vocês os prazos, principais prazos aqui no processo do trabalho. É importante você anotar aí. Veja bem, para um recurso no processo do trabalho, em regra, os recursos no processo do trabalho são de 8 dias. Então, 8 dias para recurso ordinário, 8 dias para agravo de instrumento, 8 dias para recurso de revista, porque o nosso prazo aqui processual trabalhista é de 8 dias. Então, eu tenho ainda agravo de petição, 8 dias, então recurso ordinário, recurso de revista, agravo de petição, agravo de instrumento, eu estou falando no prazo de 8 dias. Embargos à execução, ou melhor, embargos de declaração, que é o que muda um pouquinho. Embargos de declaração, 5 dias, porque nós buscamos também subsídio no Código de Processo Civil. Então, alguns recursos é oriundo do processo civil. Então, embargos de declaração, 5 dias. Recurso extraordinário para o STF, prazo de 15 dias. Importamos, na verdade, essa regrinha do civil, no caso do recurso extraordinário, prazo, então, de 15 dias. Cuidado com isso. Prazo para primeira audiência designada. Primeira audiência, 5 dias depois da notificação. Recebeu a notificação, a primeira audiência só pode ocorrer depois de 5 dias. Prazo para a Secretaria da Vara notificar. Presume-se, nos termos da súmula 16, notificada, reclamada, no prazo de 48 horas. Essa mesma situação ocorre quando o correio não localiza o reclamado, ele devolve a notificação e este correio tem um prazo de 48 horas para devolver a notificação à Justiça do Trabalho. Prazo também importante, nos termos do 841 da CLT, 840, 841, que vai trabalhar sobre a petição inicial. Petição inicial pode ser verbal. Se ela é verbal, prazo de 5 dias para o reclamante retornar e reduzir a termo aquela reclamação trabalhista. Assinar bonitinho, reduzir a termo. Prazo de 5 dias. Prazo para a apresentação da defesa. Prazo para a apresentação da defesa. Eu tenho 20 minutos
20 minutos no dia da audiência para apresentar a minha contestação de forma verbal, 847 da CLT. 20 minutos. Cuidado, porque entre a notificação e a primeira audiência desimpedida é de 5 dias. Esses 5 dias é o lapso temporal que o empresário, o empregador, tem para elaborar sua defesa. É claro que, na prática, nós entregamos a nossa defesa no dia da audiência de forma escrita, mas a regra é a oralidade, o princípio da oralidade. 20 minutos, se ele não apresenta a defesa dele no dia da audiência, o reclamado não se ateve, chegou a notificação, guardou, não passou para o advogado. Hoje é audiência. Liga para o advogado, não dá tempo de montar a defesa. Colhe todos os documentos, enfim, o que aconteceu no caso concreto. No dia da audiência, ele tem 20 minutos para aduzir a defesa de forma verbal, de forma oral, na hora. Tranquilo? Uma outra situação que você tem que ficar muito, mas muito atento. Vou pedir para colocar importante aí. Coloca importante para mim. Porque os prazos para o ente público é diferenciado. O prazo para o ente público, a depender se é uma contestação ou um recurso, é diferente. O prazo para o ente público, aquele que goza dos pressupostos lá de fazenda pública, Estado, município, Distrito Federal, as suas autarquias, se é pessoa jurídica de direito público, mais o Ministério Público do Trabalho, o prazo é em quádruplo para apresentar a contestação e o prazo em dobro para os recursos. Então, quando a Receita Federal, por exemplo, vai interpor um recurso, o prazo para a Receita Federal não é de 8 dias, como é para o particular. O prazo será de 16 dias. Prazo em dobro para apresentar o recurso. E a defesa? Qual que é o prazo da defesa do ente público? O prazo é em quádruplo, mas ele não terá 4 vezes 20 minutos, que é o prazo da apresentação da defesa. Na verdade, esse prazo em quádruplo é para a primeira audiência designada, porque a primeira audiência só pode ocorrer de quanto tempo? 5 dias após a notificação. Quando, então, ele recebe a notificação, ente público, qual que é o prazo para a primeira audiência ser realizada? O prazo não pode ser inferior a 5 dias. O prazo mínimo para a primeira audiência designada. Quando se tratar de ente público ou ainda do Ministério Público, o prazo é em quádruplo. Então, a primeira audiência só pode ocorrer depois de 20 dias. Depois de 20 dias. E qual o tempo que ele tem para apresentar a defesa? 20 minutos. Não mais que 20 minutos. Não é um prazo em quádruplo para ele apresentar a sua defesa no dia da audiência. Mas sim o prazo para a primeira audiência designada, que deve ser, portanto, de 20 dias. Muita atenção também, cuidado com as empresas de direito privado. As empresas públicas ou empresas de economia mistas, que são regidas nos termos do artigo 173, parágrafo 1º, item 2 da Constituição Federal, que diz que o Estado, na verdade, ele não pode desenvolver atividade econômica, mas se ele desenvolver atividade econômica, que é o caso, por exemplo, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, da Petrobras, serão regidas não pelo direito público, mas sim pelo direito privado. Ser regida pelo direito privado, então o prazo para a empresa pública, que é regida pelo direito privado, por exemplo, Caixa Econômica, Banco do Brasil, Petrobras, o prazo será o prazo comum, de 5 dias para a primeira audiência, de 8 dias para o recurso ordinário. Tá? Então você não pode esquecer dessas regrinhas que pode te surpreender no dia da sua prova. Uma outra regra importante, que está prevista no artigo 191 do Código do Processo Civil, que diz o seguinte: quando nós temos um litisconsórcio e
as pessoas estão representadas por advogados diferentes terão prazo diferenciado. O prazo também será em dobro. Só que essa regrinha do artigo 191 do Código de Processo Civil não se aplica aqui no direito do trabalho, no direito processual do trabalho. Então, o artigo 191, que traz que quando há litisconsórcio com procuradores diferentes, o prazo será diferenciado, para nós aqui, não se aplica no processo do trabalho. O prazo no processo do trabalho aqui será o prazo estabelecido, tudo isso que nós já estudamos. Então, muita atenção, porque volta e meia cai isso em prova, tá? Sobre essa questão do artigo 191, que se aplica. Será que se aplica aqui no processo do trabalho? Não, porque pelo princípio da celeridade processual aqui no processo do trabalho. Então, fique muito ligado com isso. Tranquilo? Gente, vamos fechar rapidinho esse bloco aqui. Vai lá, toma água, eu volto com você com os nossos aspectos importantes, nossos aspectos relevantes que eu separei para os senhores aqui no nosso quadro. Vai lá, toma água e volta. Te aguardo.